Colônia foi a segunda cidade da Alemanha na minha Eurotrip. De Munique eu peguei um trem direto até a cidade e foram 5 horas de viagem. É uma cidade pequena e muito artística. E se você estiver pensando que por aqui vai encontrar muita água de Colônia, acertou. A fragrância tem esse nome justamente porque foi criada aqui. É um ótimo passeio para um final de semana ou de 2 dias para quem está visitando o país e é especialmente linda na época dos mercadinhos de Natal. A cidade inclusive tem uma boa fama de movimentar o turismo durante essa época. Eu fiquei hospedada no Die Wohngemeinschaft. Pra gente é um nome super difícil de falar, mas que em alemão significa algo como os colegas de casa, e foi bem assim mesmo que eu me senti por lá. O hostel tem um clima muito amigável com quartos privativos e compartilhados muito bem decorados. Cada um tem um tema e uma história diferente. Os banheiros são compartilhados e tem café da manhã com opções veganas. O hostel também tem um café, um bar e até um teatro com uma agenda bem cheia de apresentações. Esses dias que eu passei por lá, eu percebi que a galera da cidade realmente frequenta o bar e o teatro. A cena artística do bairro é muito fervida. E assim como Munique, o pessoal de Colônia também me recebeu super bem. O pessoal da Secretaria de Turismo me ofereceu aqui o Colon Card, que é o cartão turístico da cidade, que você pode andar ilimitado pelos transportes públicos. Também tem vários descontos em atrações, museus. Aqui tem um cafezinho, acho que isso são umas sementinhas para plantar. Mapa da cidade, a cidade é bem pequenininha, principalmente a zona turística, sabe? O casco histórico é bem pequenininho. Aqui tem algumas revistas da cidade também e dicas do que fazer. O pessoal de Colônia tem a fama de ser mais amigável, mais sorridente e brincalhão. Por aqui rola um carnaval pesado, que a cidade para com muitos dias de comemoração. Fiz um tour guiado na Casa Farina, o Museu do Perfume e da Água de Colônia, uma criação de um italiano com sobrenome Farina, e o museu é muito legal. Você faz um tour guiado que custa 8 euros, mas infelizmente não pode filmar nadinha. Aí é uma visita super legal, porque além de visitar o museu, ter toda a história, visita guiada, né? Tem também, tipo, uma aulinha de fragrâncias e o preço é bem ok. Eu paguei uns 8 euros por esse tour. Eu fiz o tour em espanhol, mas também tem inglês e alemão. E no tour de espanhol tinha bastante brasileiro lá fazendo esse tour. Super, super legal. Depois do tour você cai ali na lojinha, né? Caso você queira comprar. E além da fragrância original, que é a mesma fórmula desde o século XVII, também tem outras fragrâncias hoje, né? A casa aprimorou e fez outras fragrâncias. Quando a fragrância começou a ser vendida lá no século XVII, era uma fragrância unissex. E acho que é Giovanni Farinha o nome dele. Ele inovou porque ele fez um perfume estilo água, por isso Água de Colônia, porque foi feita aqui em Colônia. Porque até então os perfumes eram muito azeitosos, uma textura grossa e bastante fortes, né? E daí esse Giovanni Farinha inovou porque ele fez a primeira Água de Colônia, que era a base de álcool de cereais, né? Por isso bem levinho. Só que a concentração dos perfumes lá, dos óleos essenciais, era bastante forte. Então, apesar de eu chamar Água de Colônia, é a classificação de um perfume mesmo. A fixação dele é bem boa. E daí a moça tava falando que desde os anos 2000, mais ou menos, aqui na Europa, no geral, foi proibido os fixadores de origem animal, o que faz a Água de Colônia ser vegana, porque antigamente usavam algumas partes de animais para fixar bem o perfume. Hoje é tudo sintético. Esse senhor Farinha, ele veio até Colônia porque o irmão dele morava aqui e ele já trabalhava com essências, óleos essenciais, perfumes, mas daí ele viu aqui na cidade um bom lugar para se estabelecer por causa do rio que conecta aqui a cidade, que é uma rota bastante eficiente de comércio, e ele começou a produzir essa Água de Colônia, deu o nome de Colônia por causa da cidade mesmo, e água porque era uma texturinha de água, e aí ele começou a vender, só que na época era muito, muito caro. A moça fez até uma comparação que um vidrinho de perfume era o equivalente a 6 salários mensais de uma pessoa normal.
quando começou lá no século XVI, era um negócio muito caro, muito caro, só a realeza conseguia comprar mesmo. Ela até fez uma comparação que um frasco de perfume era o equivalente a 6 meses de salário de uma pessoa, de um trabalhador padrão, era 6 meses de trabalho. Então as pessoas, os plebeus não conseguiam comprar, era uma coisa bem seletiva mesmo. E aí, no século XVII, XVIII até o XIX manteve esse padrão, né? Inclusive lá tem até fotos, cartinhas de pessoas famosas que compravam e adoravam. Napoleão, por exemplo, usava 30 litros por mês de perfume. Mas a cidade de Colônia não se chama Colônia por causa da água de Colônia. Ao contrário, a água de Colônia se chama água de Colônia por causa da cidade de Colônia. E aí, já que eu tô aqui falando, eu vou contar um pouquinho da história da cidade também. Ali no século XV, XVI, XVII, XVIII, a cidade foi bastante famosa e importante porque aqui cruzou um rio que é um rio navegável, então tinha um porto aqui e era uma rota importante de comércio. E aí, durante a Segunda Guerra Mundial, a cidade foi bombardeada várias vezes. Napoleão também veio, invadiu aqui. Ele só não destruiu a catedral da cidade, que é imensa, porque na época a catedral não estava pronta. Essa catedral demorou 600 anos para ser construída. E daí, quando ele chegou, ele gostava de, né, Napoleão gostava de dar uma derrubada nas catedrais, nas coisas bonitas assim. Só que quando ele chegou, a catedral não estava pronta, inclusive estava tão esquisitinha que ele até usou como estábulo. E aí, na Segunda Guerra Mundial, foi bombardeada várias vezes. Eles não bombardearam a catedral em si, porque eles usavam a catedral como ponto de referência para saber que aqui era a cidade de Colônia, porque ela é massiva assim. Então, quando os aviões estavam aqui em cima, eles sabiam que aqui era Colônia e tinham que jogar as bombas aqui porque via ali a catedral. Então, estrategicamente, e não só aqui em Colônia, várias cidades do mundo que foram bombardeadas durante a Segunda Guerra Mundial têm esses pontos intactos porque eram pontos de referência. Aí, pronto, a cidade ficou em ruínas, assim, e continuou assim durante algumas décadas, até que, depois que acabou a Guerra Mundial, a Alemanha teve um plano para conseguir reconstruir algumas cidades. Só que Colônia não foi selecionada para receber a ajuda do governo depois da Segunda Guerra Mundial, então ela ficou bem abandonada em ruínas. E o que aconteceu? Como durante a Segunda Guerra Mundial os homens iam para o exército, aqui tem uma população muito grande de mulheres. Até hoje tem mais mulher do que homem aqui. E nessa época, como Colônia não recebeu a ajuda do governo, as mulheres daqui falaram, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer acontecer. Então, as mulheres têm uma importância muito grande na história da reconstrução da cidade aqui, o que é muito bonito, porque elas mesmas foram lá e construíram. Então, quando você anda aqui por Colônia, não é uma cidade, às vezes, com arquitetura tão linda assim. Não, elas fizeram o que elas conseguiam, sabe, na época. Então, os predinhos são simpáticos, mas são super simples. Então, tem prédios aqui que foram reconstruídos da década de 50, 60, que são super simples, porque eles eram funcionais. Era assim, para uma pessoa, uma família morar em cima e embaixo ter o comércio, fachada simples, sem muito adorno, mas predinhos pequenos. Então tem o seu charme, porque as ruas são estreitinhas, os predinhos são pequenos, até que na década de 80, daí a cidade começou a receber uma ajuda do governo, porque até então ela foi considerada a cidade mais perigosa da Alemanha. Hoje é Frankfurt, a cidade mais perigosa. E aí, pronto, tava meio abandonada até que começou a vir muito artista pra cá. Por quê? O aluguel era barato. Aí os artistas vieram, alugaram os galpãozões, sei lá, pra fazer os seus ateliês, porque era barato. E daí
durante a década de 80, começou a fermentar bastante a arte aqui, até que um artista específico veio para cá para estudar e ele começou a perceber que tinha muita galeria de arte escondidinha e ele começou a catalogar as galerias de arte escondidas pela cidade, colocando o desenho de uma banana, onde tinha uma galeria de arte escondidinha para as pessoas saberem, passarem ali, virem a banana e saberem que ali naquele prédio tinha obras legais, alguma arte legal para você apreciar. Aí por isso, quando você vem aqui em Colônia, tem bastante souvenir de banana, por causa desse movimento de catalogar os lugares que tinham artes legais. E isso não ficou só aqui, restrito só em Colônia, não. Existe essa arte de banana pelo mundo todo. Em Nova York, inclusive, tem alguns lugares específicos que tem uma banana assim, desenhada na parede. É mais perceber mesmo. Às vezes a gente passa e nem percebe, mas quem já conhece a história meio que fica de olho, porque às vezes é uma surpresa agradável você tá andando na rua e saber que ali tem uma galeria de arte que aparentemente é bem escondida. A catedral da cidade é gigantesca, demorou 600 anos para ser construída e dizem que aqui estão enterrados os restos mortais dos 3 reis magos. A entrada é gratuita e os vitrais são lindos, apesar de não serem os originais porque esses explodiram durante os bombardeios, esses mais novos são muito ricos em detalhes. E como eu fui no final do ano, tinha um mercadinho de Natal ao lado. Em Colônia tem um tipo específico de cerveja que é produzida localmente chamada Kolsch. É uma cerveja que tradicionalmente é servida em copos pequenininhos e nas cervejarias o pessoal serve desse mesmo jeito que essa estátua do urso mostra, numas bandejas redondas com vários copos e daí o pessoal vai colocando um refil na sua mesa quando vê que você já acabou a sua. E o meu principal rolê durante esses 2 dias foi perambular pela cidade e cair nos mercadinhos de Natal, um mais incrível que o outro, com apresentações de dança, música, atividades diferentes, muita coisa para ver e para comer. E apesar de estar na Alemanha, lá pertinho do hostel tinha um museu de cultura japonesa com uma exposição do período Edo que eu aproveitei para conhecer. Colônia não tem muitos restaurantes veganos, mas eu vou indicar essa cafeteria chamada Hemp's, que me conquistou. Tudo bem fresquinho, com fornadas diárias de pães, salgados, croissants, tudo delicioso. E foi assim que eu passei 2 dias em Colônia, uma cidade super gracinha que vale muito a pena colocar no seu roteiro de viagem. Segue a gente lá no Insta para acompanhar as viagens em tempo real e também se inscreve por aqui para não perder o próximo vídeo.